A sessão da Câmara realizada na noite de ontem contou com apenas 7 vereadores. Mesmo assim, foi uma das mais proveitosas dos últimos 6 meses. O vereador Biné Soares fez uso da tribuna e anunciou trabalhos de pavimentação asfáltica e recuperação de estradas vicinais. É com muita satisfação que eu venho hoje a essa tribuna, senhor presidente, comunicar ao povo de Presidente Dutra que na última sexta-feira eu e o vereador André Jardins, juntamente com o vereador José Jarbas, tivemos pela manhã com o senador Roberto Rocha e presenteou o presidente Dutra no mês de seu aniversário, 28 de junho. O presidente Dutra completa seu aniversário, presenteou a cidade com a recuperação total do asfalto da Avenida Tancredo Neves. E a Avenida Tancredo Neves será totalmente recapeada. Das duas mãos, não vai ser serviço de tapa-buraco, vai ser serviço de recapeamento asfáltico. São mais de 2 milhões de reais, aproximadamente 2 milhões e 300 mil reais, que serão dirigidos não ao município de Presidente Dutra, mas a essa obra, que será executada pela Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco, que é uma empresa pública federada. O outro presente dado pelo senador Roberto Rocha ao nosso município foi a recuperação de 30 quilômetros de estradas vicinais. A gente acredita que pela questão burocrática, porque diferente da avenida, e será a execução direta, essa questão da implementação de recuperação de 30 quilômetros de estradas vicinais vai vir através da prefeitura. Então a gente sabe dos trâmites burocráticos, a gente sabe que primeiro o governo federal tem que empenhar o recurso, algo em torno de R$1.500.000. Então eu peço a compreensão dos cidadãos de bem dessa cidade, que tenham um pouco de paciência, que tenham um pouco de calma, porque com toda certeza os 30 quilômetros serão implementados no município. Outros vereadores também falaram da necessidade de recuperação das estradas vicinais. Eu vou pedir que o nosso presidente Roberto fale com o prefeito para montar essa máquina, para ser registrada e melhorar, botar uma listagem, porque eu já vi o nosso vereador Bené falando nas estradas aí, mas o nosso está parado, ela não foi falado nada. As outras estradas têm correto, o nosso não tem. Então, quem vai fazer? É o prefeito. E nós precisamos. Estou aqui hoje, muito feliz que acabei de ouvir essa tribuna, que a Avenida Tancredo Neves vai ser contemplada com recapeamento. Sabemos também que isso não foi só um pedido dos novos colegas vereadores, a nossa deputada Daniela Bel também, assim como assumiu, pediu o recapeamento da Avenida Tancredo Neves. E também muito feliz porque vai ter várias estradas, vários povoados vão ser reconstruídas as estradas, que infelizmente nós não temos estradas vicinais. E também espero que esse recurso venha, que seja aplicado de maneira correta, porque nós temos um exemplo de estrada do Criuli, que foi gastado bastante dinheiro, que hoje se encontra quase intrafegável. E esperamos que esse dinheiro seja aplicado de maneira correta e que não faça o recurso que vem com essa estrada do Criuli, que liga Presidente Dutra, Criuli, São João, que foi um dinheiro muito mal aplicado, que no primeiro inverno que veio, infelizmente, a estrada ficou quase intrafegável. Esse é o meu pedido e boa noite a todos e muito obrigado. Em entrevista, Biné Soares falou da sugestão de desapropriação do terreno do IFMA e dos projetos das vicinais e pavimentação asfáltica da Avenida Tancredo Neves. Olha, Nath, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir à direção da TV Rio Flores que não editem, não cortem a minha fala, né? Porque em determinado momento foi dito na TV que, quando eu entrei com uma indicação
pedindo a desapropriação do terreno do IFMA, eu poderia estar causando embaraços, poderia estar prejudicando o município de Presidente Dutra. Eu acho que não. Eu acho que minha atitude foi apenas uma recomendação. O Poder Legislativo, infelizmente, não tem esse poder de desapropriar, de tirar o terreno de alguém e dar para o outrem. Então, eu só fiz uma sugestão, encaminhei ao Poder Executivo, que foi aprovado por todos os vereadores, a questão de desapropriar o terreno do IFMA, porque nós, presidutrense, estamos perto de perder esta faculdade que vem se arrastando desde 2012, esse imbróglio da questão do IFMA em Presidente Dutra. Quanto à questão da pavimentação da Avenida Tancredo Neves, eu quero aqui agradecer imensamente o senador Roberto Rocha, quero agradecer o vereador André Jardins, que esteve comigo, quero agradecer o vereador Jarbas, que também esteve ao meu lado. Nós três estamos encampados nessa luta há mais de 2 anos. Já fomos à Imperatriz, já fomos a Brasília, já fomos ao DENIT, inclusive, solicitar esse recapeamento asfáltico dessa avenida que a gente sabe da importância que ela tem para Presidente Dutra. Ali estão os principais bares, os principais restaurantes, postos de combustível, muitas casas, supermercado, e é uma avenida que tem um tráfego imenso. Ela liga praticamente a BR-135 à BR-226. Então, o nosso intuito foi de, pedindo ao senador, pedindo ao deputado Ciro Neto, pedindo a outras autoridades, não só do Estado, mas também do governo federal, é que se atentassem para essa via de escoamento que é a nossa Tancredo Neves, que há muitos anos não vem passando por um serviço digno de pavimentação asfáltica. Ela vem passando por sucessivos tapa-buracos. Como eu falei anteriormente, na década de 80, a avenida foi asfaltada pelo saudoso Remi Soares. E depois disso, nós tivemos vários serviços de tapa-buracos. Então, hoje, a gente recebe a grata notícia, no mês de aniversário da cidade, que Presidente Dutra receberá o recapeamento de mais de 5 quilômetros da Avenida Tancredo Neves, obra do governo federal em Presidente Dutra. A doutora Cárita de Guadalupe falou também de sua preocupação com os servidores e dos encontros que aconteceram na semana passada. Eu gostaria de falar de importantes acontecimentos que tivemos aqui em nossa cidade, formação e explicações a respeito, primeiro, o fórum que nós tivemos na UAB, convocado pelo Ministério Público, pelo Ministério Público Estadual, que veio formar, informar os cidadãos de Presidente Dutra com relação, o tema do fórum era município legal, mais receita e mais direitos. A importância que a gente teve de participar e o que a gente viu de muito importante desse fórum é que a gente precisa, sim, pagar os nossos impostos, fazer com que o município arrecade de maneira legal, como ele disse, município legal. Mas a gente precisa também continuar fiscalizando e observando como estão sendo gastos esses recursos arrecadados. E foi muito bem claro, com relação ao Ministério Público, o que ficou claro para todos nós é que nós precisamos sim pagar, mas que a gente precisa também fiscalizar, não só o legislativo, mas a população de maneira geral, de como estão sendo gastos estes recursos arrecadados. E a gente concorda, a gente concorda, foi muito bem claro lá a explanação do Ministério Público com relação à arrecadação, mas a gente precisa fiscalizar a implantação e a eficácia desses impostos arrecadados, retornando em forma de benefício para a nossa população. Tivemos também uma parceria da FAMEM e TCE Maranhão, que visa a questão de capacitar os municípios, não só Presidente Dutra, mas toda a região estava presente, com relação ao pontapé, muitos servidores lá apreensivos e querendo saber com relação a esse painel de vínculos do TCE. É uma questão que precisa ser discutida, precisa ser informada. A gente viu foi nos passado bastante informação com relação a esse painel, inclusive ficaram algumas dúvidas, e o servidor que estava lá e os sindicatos que estavam lá, eu tenho certeza que com esse encontro começaram a abrir as discussões
e a ter maior esclarecimento com relação a isso. E a gente entende que um concurso público, porque o que se discutiu muito lá foi os acúmulos de cargos. E quando se acumulam cargos, na maioria das vezes, quando se faz concurso público, quando se é aprovado. E se perder um concurso não é fácil. Né? São sonhos, são noites que a pessoa estudou e que sonhou e que almejou. Então foi muito interessante. Os 2 cursos que participamos essa semana foi esclarecedor.